E aí, boleiros da Vaza, tudo beleza com vocês? Como é que foi o fim de semana aí de pelada pelo Brasil? Galera, rapaz, mais uma vez aquele assunto recorrente, né? Que eu falo nos meus vídeos, que, cara, cada dia que passa a gente vê o nosso futebol piorando, né? Na questão da qualidade técnica, né? Cada dia que passa, cara, fica mais triste o futebol, né? A gente que gosta de acompanhar todos os dias, Série A, Série B, né? E acompanha também o futebol internacional, a gente percebe que nós estamos muito parados no tempo, muito atrasados, nós não evoluímos, né? E, cara, é que nem o pessoal diz, rapaz, tu é muito saudosista. Eu digo, rapaz, eu sou mesmo, eu ainda tô com a cabeça na década de 90 e início dos anos 2000, né? Que, cara, a gente tinha alegria no futebol, qualidade técnica altíssima, né? E a gente fica preso naquela época, né? Porque, pô, não tem época melhor, né? Foi a última época dos grandes craques, né? Dos grandes jogadores e hoje a gente vê um nível muito baixo, né, cara? Cara, fico pensando assim, cara, será que um dia a gente ainda vai voltar a assistir aqueles jogos de fim de semana, dia de sábado, cara, a gente fica ansioso, né? Ver as narrações daqueles da Silvio Luiz, né? Cara, quando chegava o dia de sábado, eu ligava a televisão para assistir futebol, né? Aquelas narrações épicas, né, bicho? Qualidade muito. Cara, era qualidade que sobrava, né, cara? Romário, Ronaldo Fenômeno, Edmundo, Viola, Dodô, Edilson, Vampeta, França, Luiz Fabiano, aí tem Djalminha, Edmundo. Cara, a gente que se acostuma nessa época, cara, é difícil a gente aceitar esse atual momento do futebol, cara. É complicado, ó, cara. A gente não consegue realmente se desapegar. E e eu vejo que, cara, eu tinha uma visão do seguinte, cara, o futebol brasileiro, tecnicamente, antes, nessa época, né, não existia nenhum futebol no mundo tecnicamente igual ao nosso, ou nem superior, né, não tinha. O futebol brasileiro, tecnicamente, era o melhor que tinha, né, e de talento individual. Não existia, não tinha ninguém para bater. E, infelizmente, está se acabando até isso, né, a qualidade técnica, o individualismo. Você não tem mais jogador craque. Você não tem mais jogador craque, né? Praticamente está quase em extinção o jogador craque brasileiro. Você tem um jogador bom, né? É um jogador muito bom, mas craque, craque mesmo, praticamente está em extinção, né? E eu vejo que o nosso futebol, galera, tá se acabando, né? Tá se acabando, né? E aí eu vejo o pessoal falando que trazer técnico de fora, estrangeiro que vai resolver. Cara, vou até explicar logo, eu não sou contra trazer técnico estrangeiro, pelo contrário, eu sou a favor, se o técnico for bom, trazer para agregar, né, conhecimento, né, junto com as características que a gente já tem no futebol aqui do Brasil. Mas, cara, eu tenho algumas ressalvas. Eu sou tanto a favor, mas eu tenho umas críticas, né? O que acontece? Esses técnicos internacionais, eu creio que eles estão matando essas características que a gente tinha no passado, e na verdade era para somar, né? A qualidade que a gente já tinha com o modo de trabalho do futebol europeu, por exemplo, que nós tínhamos a técnica, né? Nós tínhamos os melhores jogadores tecnicamente em termos de jogo individual, e o que nós precisávamos, né, o futebol brasileiro sempre precisou, seria de, no caso, obediência tática, né, o jogador entender que ele tem que ter uma obediência tática, né, na posição dele, né, seguir as orientações do técnico e, e, e a questão do condicionamento físico. Né, eu sempre falei nessa tecla, né, cara, se o futebol brasileiro tivesse aquela obediência tática, né? Seguir a determinação que o técnico falou, o esquema de jogo, né? E o condicionamento físico fosse sempre nível A, padrão europeu, cara, não tinha ninguém no mundo para ganhar do futebol brasileiro. Não tinha, não tinha. Entendeu? E ó a junção que veio para, eu acredito, destruir assim, em partes o futebol, mesmo sendo a favor dos técnicos estrangeiros. O futebol brasileiro tecnicamente está fraco, né? Individualmente também fraquíssimo, como eu falei. E aí vem um técnico de fora e não tem nada a ver. O técnico estrangeiro não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. O cara vem, faz o trabalho dele, né? Foi contratado, né? Só que as características do futebol estrangeiro é diferente. Eles não valorizam tanto o individualismo.
qualidade técnica individual do jogador, aquele driblador, aquele jogador que quebra a linha, como dizia até o próprio Vanderlei Luxemburgo, né? Nós estamos perdendo jogadores que quebram a linha, né? Que tem aquela genialidade de criar uma jogada ali, né? Quebrar uma linha de defesa, o drible, né? Aquela tabela, né? E está se acabando. E com a vinda do futebol, dos treinadores estrangeiros, aí que está sumindo praticamente. Por quê? Porque o treinador estrangeiro, ele visa condicionamento físico, né? O jogador tem que ter uma condição física absurda para aguentar os 90 minutos e a obediência tática, né? Ó, você é volante, você só vai jogar nesse pedacinho do campo, né? Você é lateral, você só vai fazer isso aqui, né? Eles não dão valor tanto à questão individual, né? Do jogador decidir, né? E é isso aí que está acabando com o futebol brasileiro. Nós estamos sem qualidade técnica, não tem o condicionamento físico igual aos jogadores estrangeiros. É só você assistir os jogos, campeonato inglês, alemão e outros aí. E aí junta com a visão dos técnicos europeus de que eles não veem essa questão técnica individual, o futebol está se acabando. Porque a característica do jogador brasileiro, pessoal, é o individualismo, né? É um individualismo. E como eles não valorizam tanto isso nas equipes, acaba que o futebol está se acabando no geral. Né? Você não vê mais jogador driblando, né? Tu assiste campeonato aqui no Brasil, você não vê jogador dando drible, você não vê jogador fazendo gols diferentes, gol de cobertura, né? Cobrança de falta, aquelas tabelas, né? Cara, você quase não vê, né? Você quase não vê, justamente por causa disso. Tecnicamente nós estamos ficando cada dia piores e junto com a visão dos técnicos de fora, né, praticamente tá sumindo, tá ficando aquele jogo mecânico, né? É só toque, 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 corre, toque, corre, toque. Você não tem mais aquela genialidade, aquela qualidade. E eu tinha um pensamento diferente. Eu dizia sempre, cara, o futebol brasileiro, tecnicamente, como a gente não tem igual. E talento individual não existe igual no mundo. Se viesse um técnico de fora, pegasse essas características e só complementasse com a obediência tática e a exigência física do jogador, né, levasse a exigência física a outro patamar, cara, hoje no mundo não teria, aí que não teria chance nenhuma de time de campeonato mundial, seleção Copa do Mundo bater a gente, muito difícil, porque a gente ia ter qualidade técnica, individualismo que poucos países têm, um ou outro. O Brasil sempre foi um celeiro de jogador craque individual. Nós iríamos ter obediência tática, né? E o condicionamento físico. Meu amigo, para bater isso aqui não ia ter não, né? E aí, pelo contrário, o futebol brasileiro está se acabando em tudo, né? É só assistir os campeonatos aí, né? Você vê, o cara não consegue acertar um passe de 2 metros, você não vê um passe de trivela, sei lá, cara, a gente assim que é amante do futebol, a gente fica assim triste, né, cara, de não ver mais essa qualidade. E aí o caminho que tá tomando, a gente vê que parece que não tem volta, né, cara? A gente que, como eu tava falando, a gente se acostuma a assistir esses caras da década de 90 jogando, cara, tu é doido, a gente, assim, é difícil a gente aceitar, sabe, cara? A gente chega no fim de semana, a gente bota ali no canal pra assistir um jogo, aí a gente fica mesmo assim, meu Deus, saudade daquele tempo, viu? Saudades mesmo. E aí a gente acaba que pensa assim, será que tem volta? Será que vai aparecer alguém com essa visão de reviver essa questão da qualidade, né? Eu acredito que isso aí tem que ser na base, né? Tem que ser desde a base, né? Você dá liberdade pro jogador, né? Desde pequeno ele fazer o que ele sabe. Ah, tu sabe driblar, pô, vai em frente, né? E na verdade só implementar outros conhecimentos, né? E não podar o jogador, né? Porque hoje como o técnico estrangeiro ele não dá tanta valorização na questão do drible, do jogador diferenciado, acaba que o jogador fica com medo, né? Ele se inibe de fazer esse tipo de jogada, de driblar, de tentar um lance sozinho, né? De tentar decidir uma jogada ali sozinho com um drible, né? Entendeu? E acaba que pode os jogadores perdem essa qualidade e os jovens que estão vindo não vão ver na televisão dribladores, né? Os jovens vão assistir televisão e não vê isso, né? E acaba que a gente perde as referências, né? Tanto é verdade que às vezes eu fico olhando aqui umas enquetes aí os caras botam os jogadores aqui da atualidade comparando com os da década de 90,
né? E o pessoal voltando em peso nesses jogadores atuais. E eu, meu Deus do céu, esses jogos parece que acho que eles nunca viram um vídeo de jogadores do passado, né? Da qualidade que era, né? E hoje está praticamente se acabando, né? Se você quiser ver um jogador de altíssima qualidade, aquele futebol arte, né? Você tem que ver os vídeos antigos, né? Ir lá no YouTube, né? E colocar os vídeos lá para poder ver, porque atualmente você praticamente não vê, né? Você tá praticamente quase em extinção, né? Então eu vejo dessa forma, né? Como eu falei, não sou contra o técnico estrangeiro, pelo contrário, sou a favor, né? Mais conhecimento, mas a gente não poderia perder a nossa essência, né? Que é o que está acontecendo, né? Deixe seu comentário aí, né? Diga o que você acha, se você concorda ou não, beleza? Valeu, galera!